Boa tarde, me chamo Carlos, sou agrônomo, né? E o professor Neiva, eu queria antes parabenizar pelo trabalho, que eu acho que é brilhante isso, esse trabalho, né, no sentido de recuperar essas espécies, mas uma coisa me chamou muito a atenção, foi essa arara, né, ela experimentando um novo tipo de alimento, no caso o coco, né? Isso daí é um evento biológico de uma magnitude, né, que eu acho super importante, que a gente está observando a emergência de um padrão, né, quer dizer, novo. Então, existem algumas teorias, né, que falam que esse padrão pode ser passado, né, de uma outra forma à distância, né, quer dizer, existe a teoria dos campos morfogenéticos, aí a gente não precisa entrar muito nesse detalhe, mas a pergunta é se esse mesmo padrão foi observado em alguma outra região distante, onde elas não poderiam ter chegado, quer dizer, a minha dúvida é essa, se isso está sendo questionado, porque, de repente, é uma forma de conseguir aproximar esses novos padrões de regiões que não apresentam ainda esse tipo de comportamento, né? Não sei se ficou claro, enfim, mas é... Obrigado. Obrigada pela pergunta. Com relação a esse novo tipo de alimento, no campo, nós nunca observamos, no Pantanal, no Cerrado, mas na cidade, porque talvez tenha mais pessoas observando, a gente encontrou não só em Campo Grande, como em outras cidades aqui do estado também. É possível até que ocorra no campo, só que aqui a gente tem mais olhos, nas cidades tem mais gente olhando, então é por isso que a gente não identificou no campo ainda. Oi, aqui. Professora Neiva, boa tarde. Boa tarde. Está forte. Meu nome é Marcelo, sou engenheiro agrônomo e tem uma polêmica a respeito dos ninhos das araras nas palmeiras. Elas fazem ninho nas palmeiras mortas ou elas matam as palmeiras para fazer ninho? Então, essa é uma boa pergunta e eu vou devolvê-las. Na realidade, elas usam muito cavidade já, palmeiras mortas. Aqui em Campo Grande o pessoal acelerou bastante o processo de formação de ninho, cortando a copa das palmeiras. Mas elas bicam sim palmeiras, que eu acredito, mas ainda não posso comprovar, porque eu não fiz esse estudo, que elas entendem quando a palmeira já está num certo declínio. E aí sim, elas debicam e acabam levando à morte. Mas nós nunca encontramos o ninho numa palmeira super sadia, numa palmeira nova. Sempre já são palmeiras velhas. É que a gente não tem esse estudo para dizer que ela realmente provocou a morte. Mas eu acredito que talvez elas tenham uma percepção que a gente ainda não sabe qual é, de começar a debicar uma palmeira que esteja aparentemente viva, mas já num processo de decomposição. Elas utilizam principalmente troncos, né? Então, como aqui na cidade o pessoal ajudou formando esses troncos, cortando as copas, virou uma colônia de férias. Mas não sabemos se elas provocam todos os dias. A outra pergunta para Camila. Continua comigo aqui. As abelhas irapuá, na sua pesquisa, elas são mais polinizadoras ou destruidoras de flores? Depende da flor. A resposta típica de todo pesquisador, né? Depende do tamanho, da morfologia da flor, mas elas de fato atuam bastante como pilhadoras de recurso, destruidoras de flor ainda em botão floral, né? Mas elas atuam como polinizadoras de diversas espécies. Gente, acho que eu tenho direito de fazer uma pergunta também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui, a região, a agricultura da região, vocês sentiram algum problema, diminuição no número de indivíduos, no número de espécies? Porque a região aqui é extremamente produtora, né? E não sei, em termos de pulverização, se houve um declínio. E para a doutora Neiva, eu queria saber sobre a colocação, se tem viabilidade ou não de colocar ninhos, já que plantar uma palmeira pode demorar. Claro que eu quero que plante, mas para você conseguir manter, colocar algumas estruturas que elas possam utilizar, porque bicho a gente sabe que é danado, é sem vergonha, tem um buraquinho ali, ela vai, né? Obrigada pela pergunta.
Obrigada pela pergunta também, colega. Não temos aqui no Mato Grosso do Sul estudos bem voltados ao declínio de polinizadores, mas temos um grupo que faz parte, né, de uma rede grande de pessoas que estudam polinizadores no Brasil, que tem a intenção de fazer isso tanto para a parte de agricultura quanto para a parte de pecuária, porque entre as gramíneas a gente também tem algumas outras forrageiras, algumas espécies, né, que acabam crescendo, e verificar a importância dessas espécies também para a conservação dos polinizadores nativos. Mas a gente ainda não tem. Esses estudos eles estão concentrados principalmente na região sul do país e no sudeste. Obrigada pela sua pergunta. É realmente uma pergunta de grande parte dos moradores das áreas urbanas. Todo mundo que vê uma arara se reproduzindo quer também ter um ninho, e quando não tem uma palmeira quer colocar um ninho. A nossa recomendação, a priori, é não colocar, pelo menos nas cidades, porque as araras, dos poucos estudos que a gente fez dos itens alimentares, as frutas de palmeira são super importantes. Então, assim, não é só com ninhos artificiais que a gente vai precisar para manter as araras nas áreas urbanas, mas também para alimentação. Então, na cidade a gente não recomenda, neste primeiro momento, a colocação ou instalação de ninhos artificiais. Isso vai funcionar também para as canindés, mas funciona muito bem no Pantanal e no Cerrado, onde já há uma escassez de árvores, que tem que ter um miolo macio, um certo porte, para fornecer grandes cavidades. Então, a gente coloca ninhos nas áreas naturais, no ambiente do Cerrado e Pantanal, inclusive em pequenas propriedades, chácaras, que realmente há uma escassez grande, que não é só ocupado pelas araras, mas também por outras espécies de aves e até mamíferos e insetos. Com certeza, suas abelhas estão lá também. Mas na cidade a gente ainda não recomenda. No futuro, talvez, mas a priori a gente recomenda que as pessoas plantem inclusive várias espécies, não só uma, porque tem que ter uma diversidade de frutos para elas. Obrigada aí, as duas. Gente, vieram me dizer aqui que é para eu abrir para mais uma pergunta só, que nós estamos sem tempo para não atrasar a programação. Posso fazer? Eu gostaria de saber do Breno se no estudo dele não se tem nenhum projeto de um novo plano de arborização urbana para as cidades estudadas, utilizando espécies nativas. Mais a título de provocação que eu vou fazer. Por exemplo, fora essa tese de doutorado que nós fizemos, nós estamos construindo uma outra tese de doutorado com essa finalidade. Porque a gente critica muito o uso de espécies exóticas na arborização urbana, mas nós não dizemos quais as espécies nativas que são ideais para a arborização urbana. Para isso, o que deve ser feito? Deve ser feito manuais específicos que tenham as características dendrológicas das espécies nativas nossas. A gente consiga saber uma espécie decídua, uma espécie semidecídua, uma espécie perennifolia, uma espécie que é de sombra, ciótica, uma espécie que é heliófila, uma espécie pioneira, uma espécie secundária, uma espécie clímax. Quais as características ecológicas dessa espécie? Porque a gente sabe que o ambiente urbano, ele não oferece local para a espécie de sombra, ele não oferece local para as espécies que são migrófilas, ele não oferece local para espécies que não toleram solos com baixa qualidade nutricional, porque em geral as nossas prefeituras, quem toma conta da nossa arborização, não faz a irrigação da arborização, não faz a nutrição das nossas espécies da arborização. Então a gente tem que ter um estudo de levantamento bibliográfico muito bom, e tem espécies que não tem nada. Por exemplo, nós fizemos um trabalho específico sobre todas as espécies de leguminosas no estado do Amapá, e nós sofremos um horror para conseguir informações. Nós não temos informações dendrológicas suficientes, nós não temos informações ecológicas suficientes, nós não temos informações silviculturais suficientes. Então, uma provocação que é interessante ser feita no Congresso Brasileiro de Arborização Urbana eu acho que seria interessante, assim como o Congresso Nacional de Botânica faz, a indicação de uma planta nativa
em todo evento anual, que o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, ele faça como se fosse um folheto para uma espécie, para cada evento que acontecer na Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, tanto o evento regional quanto o evento nacional. Cada cidade que sediar um evento desse, regional, nacional ou local, ela indique uma espécie essencial, interessante, que seja utilizada na arborização urbana, que o evento diga quais características ecológicas da espécie, que o evento diga quais características hidrológicas da espécie, quais as necessidades que nós temos silviculturais para essa espécie em ambiente urbano, até de produção de mudas. Então, a título de provocação, eu acredito que seria interessante os próximos eventos da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana que a gente começasse a parar de se queixar, como eu me queixei hoje do uso massivo de espécie exótica na arborização urbana, e que a gente comece a dizer quais são as espécies, quais as características ecológicas, hidrológicas, silviculturais necessárias para que a gente indique espécies para determinados ambientes. Professor Breno, ele me ouve? As públicas podem ocupar essas públicas, em todos os logadores públicos. Isso a gente já começou a fazer agora, vendo que existe essa lacuna. O que eu queria falar para ele é que é justamente, ele não está presente, mas hoje de manhã foi falado justamente sobre isso, sobre essa listagem de espécies, essa coletânea que está sendo feita, e com certeza, em cima dessa coletânea, a gente pode até sugerir nos outros congressos que peçam para as prefeituras indicar alguma coisa, mas as prefeituras geralmente que nos cobram, né, de recomendação de alguma espécie, tá certo? Gente, no evento do Fluminense de Arborização Urbana em Resende, nós já vamos adotar essa política. Ótimo, olha aí, uma ótima notícia, parabéns. Gente, vamos sair agora, vamos agradecer, tá? A gente agradece a colaboração de todo mundo, as palestras, e vamos fazer aí um intervalinho, respeitar 15 minutos para dar sequência na programação, tá certo? Obrigada, viu? Obrigada a todos.